aí, quando eu estava num momento de carreira, vocês vão lembrar, 2004, 2005 ali, um momento que o mercado estava bom, o mercado de capitais. É meio raro no Brasil, né? Mas tudo bem. É raro, são janelas curtas e sempre tem muita gente para atrapalhar. Só que naquela época vocês vão lembrar que o governo não atrapalhou e deixou a coisa um pouco mais solta e começou uma onda de negócios muito interessantes. A Natura abriu capital em 2004, depois em 2005 tiveram outras, 2006 foi uma onda de incorporadoras, então era um período muito interessante. Era a época que eu falei, agora eu tenho que pegar tudo, aliar tudo que eu consegui ali de entendimento, de criação de repertório, e vou até uma família, uma empresa familiar, porque é ali que eu acho que vai capturar mais, sabe, de você pegar essa experiência toda. E naquela época tinha um monte de empresa querendo se profissionalizar, foi muito interessante, porque o mercado estava agitado. E aí eu falei com muitas e acabei conheci dois fundadores de uma empresa que já era muito tradicional no setor de estacionamento, já era a maior do Brasil, o setor que lá fora tinha se profissionalizado, e como na época eu não tinha dinheiro, eu consegui dinheiro em termos de investir como um fundo, a gente chegou num combinado que eu trabalharia lá com eles, levaria a empresa para junto com eles para um patamar maior e teria um pedacinho da empresa. Né? O americano chama isso de sweat equity, mas é legal, não pode ficar falando muito inglês, mas capital de suor, né? Eu acho legal. E aí, muito bom. Foi muito legal. E aí eu achava que fosse um negócio muito de crescimento, mas teve desafios ali de reestruturação, mas nós fomos muito bem. E aí, em 2008, nós estávamos preparados, inclusive, nós tínhamos um sonho lá na época de abrir capital. Aquela época até se aceitavam empresas menores e a gente queria mais capital, crescer, comprar mais, a ambição era grande. E aí vocês vão lembrar, não sei exatamente, vocês deviam estar tocando seus negócios e fazendo seus negócios, mas o mundo quase acabou em 2008, a crise imobiliária, o subprime, e aí apertou o crédito, apertou em todos os aspectos, a economia se retraiu muito, e eu lembro que eu estava apresentando a empresa para investidores, e aquele glamour, e de repente correndo para lidar com o capital de giro que estavam me executando sem eu deixar de pagar. Então foi um momento legal. Nós não desistimos, a gente falou, não vamos, agora que a gente reestruturou a empresa, não vamos abandonar o plano maior, né, o sonho. E aí a gente começou a falar com fundos de private equity, Luciano. Aí foi muito interessante. Alguns grandes que tinham na época, um americano, um menor que estava se formando, que na verdade era um banquinho, era um pessoal de banco, que fundou um banquinho, que dentro desse banquinho queria ter essa prática de economia real, que era o BTG. Eu ia dizer muito parecido com o que aconteceu com a XP. A XP, nessa época, também teve as primeiras rodadas de private equity, foi algo que ajudou muito a empresa a crescer e se tornar o gigante que é hoje. Né? Perfeito. Porque, assim, tem muito, vamos dizer, muito se fala, né, e criam-se lendas, né, de um sócio agressivo, etc., mas são, assim como tudo, são gestores e gestores, são casos e casos, né? Ali no nosso... por isso é sempre bom, você gosta de investir em um tipo de ativo, você não vai investir em qualquer ativo, você vai procurar, vai ver o histórico, vai ver como vai se informar, né? O BTG, na época, estava começando, e para nós foi muito conveniente ali, aquele momento, e etc., a gente vendeu a empresa para uma parte da empresa, então eu tinha um pedacinho, os dois irmãos eram sócios iguais ali, majoritários, e a gente vendeu proporcionalmente um pedaço da companhia para o banco. Mais um pouco à frente, teve uma oportunidade grande de comprar um outro negócio e ficar gigantão. Só que ali foi um dilema, porque os dois fundadores iriam se diluir, eles estavam querendo, mas não tinham tido muita liquidez. Então, a gente negociou com o banco, falou, a gente vai em frente, mas a gente tem que ter liquidez. E ali eu tive a liquidez também. E ali a gente pagou o Tricorp, porque eu tive a liquidez, eu era o diretor executivo, o CEO, eu fui para o conselho, e aí com a liquidez que eu tive, a gente falou, agora vamos fazer isso que a gente fez na Estapar, mas vamos fazer de forma mais estruturada e seguida às vezes, e tentar fazer com mais gente. Parabéns. Qual é o nosso DNA? Nosso DNA era a família. Exatamente, Felipe, parabéns pela tua trajetória, muito bonita, né? Muitos ali, tendo a liquidez que tu teve ali, com certeza iam cruzar os braços, iam querer ter uma vida mais mansa, né? E tu foi atrás, conseguiu fundar a Tricorp, e hoje vem replicando aquilo que vocês fizeram certo lá na Estapar em outras companhias. Eu não sei se tu pode falar mais ou menos com quanto que vocês começaram a Tricorp lá atrás, e qual ano que foi, e quanto que tem sob gestão hoje. Posso sim. Na verdade, Luciano, não é que eu tive uma mega liquidez para ir para a praia. Eu tive uma liquidez interessante, mas de fato ainda jovem na época e muito... Porque, assim, a gente, todos nós que fazem os seus negócios, que trabalham como executivo, fundam suas empresas, fazem os seus negócios, tinha meio herói no Brasil, né? Porque é um país muito hostil, né?
Mas por outro lado, a gente ganha muito calo. Então, é interessante você empreender, não pelo fato de você fazer o negócio e tal, é o que você move, muita gente, dá emprego, é muito interessante a dinâmica, né? Quando o país deixa a gente, o empresário, você vê com que potência que vira. Então, ali foi um negócio bacana de replicar, mas não fazendo, né, não fundando o negócio, né? Ajudando as famílias, os empresários, os fundadores, os executivos, no que talvez ali pudesse faltar, né? Gestão, governança e tal. Então, essa era muito a nossa tese, que é muito diferente. Private Equity, o clássico, porque você falou uma coisa interessante, fazendo um parênteses aqui. O Luciano comentou que essa modalidade, o Private Equity, que nada mais é do que capital privado, né? Você investe capital privado em empresas privadas, fechadas, né? Ele existe já há muito tempo. Ele quase, assim, o marco maior ali de quem gosta de estudar é que foi pós-Segunda Guerra, para reconstruir a Europa, e aí se criavam os fundos para... Mas lá na época era desde padaria até coisas menores. E foi ficando muito sofisticado, e aí o mercado americano, com a grandiosidade que fez isso ficar um negócio grande, e foi comprando, e comprava a empresa, comprava controle, fundia com outras, às vezes desmembrava, então ficou um negócio bem sofisticado lá, e muito tempo atrás. No Brasil é um negócio um pouco mais recente. Mas dentro dessa classe de ativos alternativos, né, que a gente chama, que é o Private Equity, tem muito modelo. Tem o modelo americano, que é aquele clássico que vem aqui, compra o controle, dá uma liquidez parcial para o fundador e continuam numa jornada de crescimento, mas aí o fundador tem que estar disposto a entender que ali é um fim de um ciclo, né, o ciclo que ele tem o mando ali da companhia, e tem o nosso, estou dando dois modelos bem radicais para vocês entenderem, né? Não, legal, isso é bem importante frisar, tá? Quando a gente compra um fundo de private equity, a gente no final está escolhendo a gestora e qual estratégia que ela escolhe, né?